nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal Dia News o presidente da Executiva Municipal do PT, Cícero Magalhães, a quem eu agradeço a presença, a gentileza pela aceitação do convite. Prazer recebê-lo aqui, presidente. Prazer é meu. Fico feliz de estar aqui novamente no agora no canal 9.1. Do Sistema O Dia de Comunicação, canal 9.1, com meu amigo de alguns dias, Douglas Ferreira. Bote dia. Cordeiro Ferreira Cordeiro, é meu compadre. Meu compadre é. Mas dia não, faz tempo já. Eu não quis Você dizer... está tentando amenizar o negócio, mas faz tempo. Faz muito dia. Bote dias, viu? Presidente, a gente acompanhou uma polêmica em relação à definição. Quem entra no PT, quem não entra... Primeiro, em qualquer partido, e no PT em especial, que há sempre discussão, há sempre debate, não se resolve, como o senhor mesmo já disse várias vezes aqui, não se resolve nada com canetada, não se resolve nada de cima para baixo. Tem as instâncias, tem as discussões, basta lembrar do processo de escolha do deputado estadual Fábio Novo, e havia uma polêmica relacionada à formação da chapa proporcional, como ocorre em qualquer partido, não é fácil. Alguns não, botam qualquer um, mas os partidos mais estruturados têm uma dificuldade porque tem mais pessoas querendo se candidatar do que vagas disponíveis. É o caso do PT. Agora, nós temos mais 4 vereadores que ingressaram no partido. Lá atrás, a discussão era apenas o vereador Venâncio Cardoso, ainda haviam dúvidas, como o senhor mesmo disse, nós vamos discutir, debater o assunto, a executiva vai tratar do caso, mas aí, de repente, todos foram surpreendidos com a chegada de Venâncio Cardoso, Joaquim Caldas, o Gustavo de Carvalho Poliana. E a Poliana Rocha, que deixou o PV, que é da federação, e foi para o PT. Por que essa mudança, presidente, agora com 4 vereadores de mandato chegando na chapa proporcional? Douglas, primeiro eu quero te agradecer, dizer que boa tarde a todos os telespectadores do Sistema O Dia de Comunicação. E agradeço você pela oportunidade da gente tentar esclarecer isso. Primeiro, assim, hoje nós temos uma eleição em Teresina muito polarizada, nós não podemos negar isso, né? É uma eleição que, como 2022, ela está muito polarizada, né? 2 candidatos fortes, nós temos que ser decente e reconhecer a verdade. O Silvio Mendes é um candidato que já foi prefeito 2 vezes, candidato a governador 2 vezes, então é ilusório se dizer que ele não é um candidato competitivo, né? Mas nós temos do outro lado o companheiro Fábio Novo, né, que é um pré-candidato aí do governador Rafael, do presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, e uma legião de partidos que estão nessa tarefa de reconstruir Teresina, né? Então, assim, se nós temos uma perspectiva real de eleger Fábio Novo, né, é pré-candidato, logo será candidato, e depois, acredito eu, com muita fé em Deus e muito trabalho, que ele vai chegar ao PT pela primeira vez a eleger, porque pela primeira vez chega com muita força, né, para disputar a Prefeitura de Teresina em 2024. Há uma necessidade de termos uma bancada à altura de uma candidatura que disputa para vencer, né, uma eleição em Teresina. Sem arrogâncias, com todo o pé no chão, de tênisinho como o nosso pré-candidato anda aí para cima e para baixo, visitando as comunidades, falando dos seus projetos, falando, né, na pré-candidatura. Então, nós temos a consciência disso. Eu, para ser honesto, né, eu era relutante dessa estratégia. Mas não lá atrás o senhor, como militante do PT, como presidente do Executivo, o senhor achava que não deveria filiar ninguém? E como pré-candidato. E como pré-candidato eu também sou pré-candidato. Em princípio era essa a ideia, não filiar ninguém, deixar como está a chapa proporcional? Era essa. Mas eu sempre dizia, eu sou obediente ao meu partido. O que a direção determina, eu cumpro sem resmungar. A eleição decidiu, foi a maioria. Eu sou oriundo do movimento social e sindical, que quando a maioria determina, eu tenho que cumprir. Então, assim, hoje, o vereador Venâncio, há muito tempo já pedia essa oportunidade, e todas as vezes que eu conversei com ele, eu dizia a mesma coisa. Olha, vereador, não sou eu quem decido, você já foi do PT.
você sabe que o PT é a instância quem decide. Então, a semana passada, nós tivemos uma reunião, eu chamei... Não sei se foi reunião, presidente, nós mostramos aqui, mas... inclusive com a presença da presidente do PV, Tereza Brito? Não, a reunião com a presidenta do PV, minha amiga, ex-vereadora e ex-deputada estadual junto comigo, Tereza Brito, foi na sexta. Essa que nós mostramos. A nossa foi na quinta, né? A quinta do diretório. E aí, assim, lá, a direção, por unanimidade, até me surpreendeu. Foi por unanimidade? Decidiu que deveria, porque também nós temos aqui que, né, dar o crédito também ao nosso pré-candidato Fábio Novo, que também articulou também. Algumas pessoas conversaram, o governador deu a opinião dele, lógico que como ele mesmo, ele não decide nada dentro do partido, mas ele deu a opinião dele como militante, né? E isso convergiu... Tem um pesozinho a opinião, né? Então, convergiu para... Não é porque eu quero dizer que ele não impõe. Não, sim, da opinião dele. Da opinião dele. Como a gente diz, quer dizer, é natural que a opinião do governador do Estado tem um peso. Do ex-governador e ministro. Do ex-governador e ministro. Tem peso, entendeu? Então, na hora que nós fomos para essa discussão, me surpreendeu, né? E nós tivemos que fazer 3 coisas interessantes. Primeiro, dar um corte, né, porque nós temos 34 pré-candidatos e candidatas. Desculpa a interrupção, mas só para a gente não perder a cronologia. Vamos lá. Quantas vagas o PT tinha na federação antes da chegada dos vereadores e quantos pré-candidatos existiam? Pronto. Nós ainda temos 34 pré-candidatos a vereador e vereadora em Teresina pelo PT. E temos, né, a obrigação de dar, não, é um direito do PV e do PCdoB, eles têm direito às vagas deles. Que são 2 para cada? Nos nossos cálculos, daria 2, no máximo 3. Pelos cálculos da federação. Mas vamos colocar aqui 2 para cada, seriam 4 vagas para PCdoB e PV, seriam 26 PT. Então, no melhor cenário, seria 26 para o PT. Né? Porque nós vamos negociar, não tem imposição, é diálogo entre PT, PV e PCdoB. Aí o que acontece? Nós também fizemos, né? Aprovou-se a possibilidade da vinda da vereadora Poliana, né, que já era, quem está na federação é como que fosse de qualquer um dos partidos, do PT, do PV e do PCdoB. Né? Na federação é um partido único. Partido só. Então, assim, aprovou-se, caso ela queira filiar-se ao PT, já disse, confirmou que quer, do vereador Joaquim Caldas, do vereador Gustavo e do vereador Venâncio. Então, isso foi aprovado, nós remetemos ao diretório estadual, porque o diretório municipais, quando o político tem mandato, ele não tem poder de decidir, entendeu? Ele toma ali aquela posição, que admite ou não, e manda para o diretório estadual, qualquer dúvida vai ao nacional, se for o caso. Então, nós, hoje no diretório estadual, será debatido isso, entendeu? Acredito que não vai ter divergência devido à necessidade. E aqui fatos reais. Com o que o nosso presidente sofre hoje, Douglas? É um congresso do apoio do legislativo. Já tem 50 e não sei quantos pedidos de impeachment com o Lula. Até se o PIB cresce, se o Lula joga dinheiro no Minha Casa Minha Vida, se o Lula socorre um estado ou um município em situações difíceis, pedem o afastamento dele. Então, assim, nós, entendeu, estamos trabalhando sem arrogância, mas queremos, né, trabalhar, e estamos trabalhando para uma eleição de um membro do Partido dos Trabalhadores. É legítimo que tenhamos uma bancada forte para não se sofrer, entendeu, como sofre o nosso presidente. Nosso governador não. Tem uma base aí de mais de 20 parlamentares. Mas é necessário que a gente também pegue o espelho, né, do nosso presidente Lula e que aqui, caso nós venhamos a eleger o companheiro Fábio, ele não sofra. A ideia, portanto, com essa decisão, no caso da eleição do deputado estadual Fábio Novo, no pós-eleição já ter uma bancada significativa de vereadores. Pronto, porque não é só o PT, PV e PCdoB que é a federação, nós temos o PDT, nós temos o PSB, nós temos o MDB, nós temos o Podemos. A nossa ideia é o nosso grupo eleger entre 18 a 20 vereadores. Aí já sai com a base montada. Já sai com uma base montada de alguém que não chegou por oportunismo, foi de alguém que trabalhou junto, né, e que vai, caso de eleição, trabalhar junto. Esse é o cenário ideal, o prefeito ser eleito com a base formada sem ter que chamar ninguém de outro partido. Esse é o cenário ideal. Trabalhar pela nossa cidade, porque não vai ser fácil, nós sabemos dos desafios. Mas vamos já para frente, o senhor falou em 3 decisões, essa foi a primeira, quais foram as outras 2? As outras 2, um corte
para quem tem acima de 800 votos acima, o PT vai garantir a legenda. Quem tem abaixo, não. Quem nunca... Como é que se mede isso, presidente? Na última eleição. Pegar a última eleição. Quem nunca foi candidato, que são as candidaturas novas, foi feito um acordo entre as forças, né, lá, que é a maioria esmagadora do partido, que nós vamos dar a legenda para aquelas lideranças novas que nunca foram candidatos ou candidatas. Esses estão garantidos. Esses nós vamos homologar o nome. Posso citar alguns, a Bide Lima, a companheira Luciliene, se eu não estou enganado, que é do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né? A companheira Teônia, companheiro Gil e outros membros que também nunca foram candidatos, mas que têm a pretensão, são candidaturas jovens, que pela primeira, a esposa do meu companheiro e amigo subsecretário, né, Getan, que aqui me falha a memória o nome dela, que também é candidata pela primeira vez. Então, nós vamos fazer o companheiro Raifran, que nunca foi candidato também. E esse corte, presidente, resulta em quantos nomes a menos? Vai resultar aí, numa faixa mais ou menos de 34, de 7 a 9 nomes, entendeu? Mesmo assim, ainda tem que fazer mais? Mas a gente sabe que na última hora, um ou outro se conversa, entendeu? E se resolve, e dá para equacionar. Agora, esses que foram, a gente chega já na terceira decisão, esses que tiveram que ser retirados da chapa, vão para outra sigla? Já foram, foi também ao mesmo tempo discutido uma saída, por exemplo, para siglas bem próximas, como é o caso do PSB, do PDT, secretário Washington Filho, do AGI, do Solidariedade. Foi conversado, eles vão para outras? Não, isso aí nós não podemos fazer isso, que passaria como se nós estivéssemos tirando os companheiros. Mas, com certeza, esses companheiros ficam abertos, se eles quiserem, essa janela, para eles procurarem, entendeu, outros partidos. E é bom, porque o PT também não pode, nunca fomos e não seremos arrogantes. Não, se não for para cá, não vai para lugar nenhum, não. Dá um tempo que o companheiro possa, entendeu, pela janela, buscar uma outra filiação para garantir a candidatura dele. A terceira decisão? A terceira decisão era que esses vereadores de mandato que vieram, eles no primeiro dia da janela, eles pedem a desfiliação e no dia 8 filia-se o Partido dos Trabalhadores, porque até o dia 13 nós queremos divulgar a nossa chapa de pré-candidatos e candidato a vereador e vereador. Falando disso, tem um evento marcado com o governador Rafael Fonteles na Câmara agora? Não semana. Sei, eu não estou sabendo. Eu soube que tem um evento que ele vai lá exatamente para, digamos, uma espécie de registro informal dessa vinda dos parlamentares, que são 7, né? Vão ser 7 parlamentares. Agora o PT elegeu Deolindo Moura, Elzvira Calixto e o vereador Dudu. Agora são 7. E veio a Poliana através da federação, né? E a quarta com Poliana através da federação. Mas presidente, 7 parlamentares. E aí nós temos o seguinte: todas as siglas na formação da chapa proporcional levam em consideração as caudas. Tem que ter aqueles vereadores ou pré-candidatos em menor potencial para poder somar a questão do quociente eleitoral. O senhor acha que dá para, pelo menos, reeleger os 7, ou dá até para pensar em aumentar essa bancada? Aumentar essa quantidade de vereadores? Aumentaremos. E aí, se pegar a média da última eleição, 14 mil votos por vaga, seria quase 100 mil, né? Deixa eu lhe dizer. Nós vamos aumentar, sim, a bancada. Do PT? Do PT vai aumentar. Pode ter certeza. Pelas candidaturas que nós temos, são pessoas, né, que às vezes imagina-se que são pessoas humildes, não, mas temos candidaturas fortes. Posso citar aqui da companheira Marina, lá da Zona Sul, a companheira Fabiola, entendeu? A própria companheira Luciliene, né? A própria companheira Bide, né? E... Aliás, o PT está com mulheres fortes, candidatos fortes. Forte, me perdoa aqui Isminha, não me lembro bem, que é a esposa do meu amigo, companheiro Getão, me perdoa aí que eu não estou lembrando o nome, que também é uma candidatura forte, entendeu? Uma candidatura forte. Então, nós temos, entendeu, um grupo de companheiros e companheiras, entendeu, que são candidatos que realmente não se surpreenda, né, além de João Pereira, além de Décio Solano, além de outros companheiros, Valdinar, que veio do PDT recentemente, nós temos candidaturas fortes. Não se surpreenda se qualquer um desses companheiros ou companheiras sejam eleitos ou eleitas.
Qual é a meta, presidente? A nossa meta é nós chegarmos a 9 vereadores. Você lembra que em 2022 eu disse bem aqui sentado nessa cadeira que nós faríamos 12, podíamos ir a 13, mas menos de 12 nós não faríamos. Errei porque eu disse que me elegia, né? Mas não me elegi, mas foram 12. Né? Então, assim, esse ano, né, nós com certeza faremos uma média de 9 vereadores. E com certeza espero não errar e quero estar dentro desse grupo, né? Falando disso, o senhor é pré-candidato a Sou vereador. pré-candidato, estou trabalhando, entendeu? Porque essa possibilidade do PT eleger uma Câmara, né, uma boa bancada, a necessidade que se coloque os nomes de lideranças do partido reconhecidas nessa cidade. Eu já fui vereador 2 vezes, fui deputado estadual 4 mandatos, então significa dizer que nós temos, em 2022, eu tive quase 8.000 votos em Teresina, 8.000 votos. Então, nós estamos trabalhando aí na nossa pré-candidatura e esperamos alcançar, mais uma vez, uma vaga na Câmara Municipal de Teresina. Presidente, a partir de que momento essa concepção mudou no partido? Essa concepção de que, não, vamos aceitar os vereadores que pretendem mudar de sigla, que pretendem se filiar ao PT, porque a gente tem que pensar, no caso de uma vitória Estou falando no caso da vitória aqui, não é preferência por A ou por B, não é a questão da legislação eleitoral. Possibilidade. Né? A possibilidade de eleição do deputado estadual Fábio Novo. Caso ele seja eleito prefeito de Teresina, nós temos que ter de cara uma bancada de sustentação na Câmara Municipal. A partir de que momento esse componente, essa visão, entrou como na equação de avaliação do partido? Olha, o sofrimento que o melhor presidente que esse país já teve, e com certeza a maior liderança de massa no mundo, viva, é o companheiro Lula. E o que o Lula tem sofrido é brincadeira. É brincadeira. Pessoas, em 2023, no início do ano, entendeu? Primeiro se passou 4 anos um pensamento de golpe a qualquer dia, depois se planejou um golpe, dia 8 de janeiro do ano passado, e se isso não bastasse, entendeu? O presidente Lula, por mais que esteja fazendo um excelente mandato, entendeu? Simplesmente toda hora tem alguém da oposição pedindo, né, o afastamento do presidente da República. Isso é brincadeira. Brincadeira. Então, precisa que a gente imagine que, em caso, né, de vitória do nosso pré-candidato, que logo será candidato, né, que é Fábio Novo, nós não podemos brincar em termos uma Câmara Municipal com a maioria contra, né, o nosso pré-candidato, que será candidato, que nós vamos trabalhar e torcer para que seja prefeito. Então, a gente tem que pensar, entendeu, que nós, caso venhamos a eleger o companheiro Fábio Novo, ele não vai passar o que o Lula está passando. Presidente, o senhor foi 2 vezes vereador de Teresina e foi deputado estadual por 4 vezes no Piauí. Então, o senhor é uma pessoa extremamente experiente no dia a dia do parlamento. E um líder sindical, petista histórico. Eu pergunto ao senhor, nós vivemos no regime presidencialista. E isso, não se fala apenas da presidência da República, mas dos governadores e dos prefeitos. Os poderes são independentes, harmônicos entre si, mas o regime é um regime presidencialista. O senhor acha que deve se pensar em algumas alterações, se discutir essa questão do poder do parlamento, porque a gente vive no regime presidencialista, mas em muitas situações como essa que o senhor citou agora, o executivo fica meio que refém do parlamento, que toma uma decisão aqui e outra ali de acordo com as próprias conveniências e não com base, por exemplo, numa concepção de país, pensando em determinado projeto. Está um pouco distorcida essa relação? Douglas, você me fez uma pergunta e eu vou fazer questão de lhe responder. Infelizmente, com todo respeito a quem é de direita, mas infelizmente no Brasil tem aqueles que compõem a centro-esquerda e a esquerda, né, que trabalham pelo país, né, que tem um projeto de sociedade, e do outro lado tem o outro que é contra tudo isso. O que justifica um parlamentar federal, lá no Congresso Nacional, votar contra algo que é de interesse das pessoas mais humildes? O que justifica? O que justifica isso? Não tem
Não tem cabimento. O que justifica alguém se achar maior do que os seus cidadãos, compatriotas? Porque é isso que está acontecendo. Um ex-presidente que cometeu um monte de crime e simplesmente agora, antes dele ser julgado, pode até, quem sabe, ser absolvido, ele já pede anistia. Ou seja, o pequeno, né, os rigores da lei, que é um ditado antigo, e aos grandes, os benefícios da lei. Não pode ser assim. Nós temos um presidente da República hoje que é respeitado no mundo. O ex-presidente Lula está sendo bombardeado por uma meia dúzia porque ele quer a paz. Já imaginou? Isso entra na cabeça de alguém que tenha juízo. Então é preciso que se diga que o nosso país está sendo governado desde o dia 1º de janeiro de 2023 por um cidadão que está demonstrando que ele é capaz de administrar o nosso país. E levando em consideração também os recortes estaduais, nós podemos dizer que o governador Rafael Fonteles, a relação que o governador mantém com a Assembleia Legislativa. E aqui não é só porque o governador, já após a sua eleição, saiu com 22 deputados. Não, não é só isso. É a relação que ele tem até com a oposição também. A gente pode dizer que essa realidade do Piauí, relação executivo-legislativo, é um ponto fora da curva, levando em consideração a realidade nacional, até dos estados? Infelizmente, hoje é. Porque o que você via até determinado tempo, quando o meu partido foi oposição, mas o PT sempre respeitou as casas legislativas. As câmaras municipais, estaduais, Congresso Nacional, o Senado sempre respeitou. Porque essa Constituição que está aí, que ela é de 88, foi construída por o ex-deputado e hoje presidente Lula. Lula era deputado federal naquela época. Constituinte. Era um constituinte, né? Então, o que acontece? Hoje, simplesmente não se quer mais respeitar a Constituição. Se acha que não, elege um governo que é para fazer o que ele quer. Não respeitar as leis. Tem que respeitar. O Lula tem limite. O que é o limite do Lula? A Constituição. Fazer aquilo que a Constituição lhe permite e não fazer o que a Constituição não permite. Então, assim, o nosso governador Rafael Fonteles, ele trabalha tranquilo porque ele tem uma Assembleia Legislativa que ele não sufoca e ela não o sufoca. Mas o Congresso Nacional, esse orçamento secreto aqui era indecência, Douglas. Indecência. E hoje o Congresso Nacional leva isso, se não estou enganado, 50 e poucos bilhões de reais. E se insiste, nós vivemos num sistema, como você disse, presidencialista, mas querem impor toda hora num sistema presidencialista uma casa do legislativo, casa alta do legislativo brasileiro, quer impor como se fosse um parlamentarismo. Não existe isso. Então, nós, preocupados com isso, vendo, né? E aí me permita uma abordagem agora no âmbito municipal. Nós falamos, o senhor já analisou o âmbito federal, falamos agora do estado do Piauí, que é um ponto fora da curva, o senhor disse que é um ponto fora da curva, a relação do governador Rafael Fonteles com a Assembleia Legislativa. Nós podemos afirmar que essa turbulência da relação entre executivo e legislativo em nível federal se repete em nível municipal em Teresina? Eu quero acreditar são em outros, se repete, mas em outros moldes. Eu quero acreditar que talvez não. Mas, na verdade, se Lula não fosse o Lula, o presidente da República, nós não podemos esquecer que, num passado bem recente, se caçou uma presidenta da República legitimamente eleita. Entendeu? Só porque o candidato que foi derrotado, ele não aceitou a derrota. E daí desencadeou tudo aquilo que a gente vivenciou. Tivemos a nossa presidenta apeada do governo, né? E o prejuízo que o país teve. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque quando um dos lados, na verdade, não aceita a derrota, e quem entra numa política, na campanha, ele pode ganhar ou perder. Não tem empate, é muito raro dar um empate. Né? Ou ganha ou perde. Então, assim, o que eu creio é que, e por isso que a gente também aceitou isso, mas também com o intuito de aumentar a nossa bancada. Mas eu pergunto, o senhor acha que a relação hoje na Câmara com o Executivo, com o Prefeito, é também turbulenta nos mesmos moldes ou em outros moldes? Não, eu acho que o prefeito tem muita sorte, até pelo governo que ele faz, ele tem muita sorte, Por quê? Porque eu não vejo a Câmara sufocar o prefeito.
Eu não vejo. Mesmo nos embates, chover natural, Eu não vejo. Até mesmo porque o Rafael é um ponto fora da curva, não é que o presidente Lula não tem habilidade, não. Está demonstrando que tem, entendeu? É porque lá uma grande parte, né, do Congresso Nacional, uma parte considerável, ela é contra o país. Ela é contra o pobre, ela é contra o negro, ela é contra a Minha Casa Minha Vida, ela é contra o Ciência Sem Fronteira, ela é contra os recursos para as universidades. Tudo isso, nós vivemos isso há um pouco mais de um ano e pouco atrás, nós vivenciamos no Brasil. Foi retirado tudo quanto foi recurso das universidades. Foi acabado com tudo isso, não teve Minha Casa Minha Vida, não teve uma casa de 2019 até o final de 2022. Não teve aqui no Piauí, que veio do governo federal, não teve obra de nada. Agora, presidente, vamos para a sessão municipal. O senhor disse no início da nossa entrevista que não se pode deixar de reconhecer com a eleição polarizada. Sim. Que o candidato Silvio Mendes, do União Brasil, pré-candidato, é um pré-candidato forte. É um pré-candidato que já governou Teresina por 2 vezes, ocupou cargos importantes em outras gestões, como a do saudoso prefeito Firmino Filho. Sim. E nós temos hoje, se avaliarmos o histórico eleitoral, de fato, a situação mais favorável para o PT é agora. Sim. É essa eleição. Tivemos outros momentos melhores, mas essa é a mais favorável. Como o senhor acredita que o pré-candidato Fábio Novo pode conseguir, nesse embate com o ex-prefeito Silvio Mendes, suplantá-lo e chegar ao Palácio da Cidade? Pronto. Obrigado pela pergunta. Douglas, vamos raciocinar aqui. Teresina, né? Eu posso te arriscar que tem ainda entre 240 a 260 mil famílias em ocupações que foi decretado interesse social e essas pessoas não têm um documento da terra. 250 mil famílias. Mais ou menos. Então, a gente colocar aí 4 pessoas, 1 milhão de pessoas. Mais ou menos isso. Que estão em áreas ocupadas, que já foram declaradas que... Pronto. Mas que não tem nenhum documento. Não tem, entendeu? Porque tem muitas famílias que são de fora, entendeu? Você sabe que tem muitos que é de Timon, que é de outro lugar, que mora aqui. Mas, mais ou menos isso. Posso até estar enganado mais ou menos, ou mais, ou para mais, ou para menos. Mas, irmã Dulce, quantas mil famílias não tem ali? Lá não tem. O ProUB foi criado agora, né, ano passado, um projeto de lei do deputado Fábio Novo. E o governo está entregando a essas famílias, como foi entregue recentemente, ali, né, no Parque Mão Santa. 38 anos que aquelas pessoas estavam lá e não recebiam, né, o documento, o registro de posse. Numa junção, governo do Estado, Assembleia Legislativa e Tribunal de Justiça, essas pessoas estão recebendo em mãos. Estão recebendo. Por isso é que a gente convida, né, as pessoas. O Saci também estava nessa situação. O prefeito doutor Pessoa também disse que uma das principais conquistas da administração dele são os títulos de posse de terras também. Não. O governo está entregando, Douglas, é o registro de imóvel. Você sabe que um registro de imóvel não é barato. É a junção desses 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, é entregue na mão das pessoas. Doutor Hilo fez uma fala um dia desse emocionante. Aliás, me permita, presidente, essa situação realmente é tão grave, você tem um exemplo, o conjunto Morada Nova, que é um conjunto antigo, sim, agora que está sendo resolvido o problema. Então, Morada Nova, Vila Embrapa, Vila Irmã Dulce. Você já imaginou um ato impensado, alguém dar uma liminar, mandar desapropriar a Irmã Dulce? Já imaginou isso? Mandar desapropriar o Parque Brasil? Eu não duvido nada. O tamanho do problema, né? Então, o governo do Estado, através do Executivo, Legislativo e o Judiciário, simplesmente está entregando o título de imóvel na mão das pessoas. Definitivo. Definitivo. Aquilo salta uma casa aqui no baixo de 25 mil reais, ela pula no mínimo para 50, 60 mil. Porque a pessoa está naquela casa, mas ele não pode fazer nada. Agora tem acesso a financiamento, acesso para reformar. E o ente querido faltou, e ali a pessoa já está com aquilo dali definitivo na mão daquela pessoa. Mas aí é só isso que o senhor acha que é suficiente para suplantar? Não, você já imaginou, o ideal esse ano é entregar uns 50 mil títulos. Aí o que acontece? Registro de imóvel. Aí o que acontece? O governo do Estado, esse ano, está asfaltando e calçando dezenas de ruas na nossa capital. 60 milhões de reais investidos na questão do saneamento. Recurso
Do Tesouro do Estadual. Tesouro Estadual, que o governo, né, designou para ajudar o município. Isso o Wellington Dias, quando governador, você lembra que calçou todo o Parque Piauí, asfaltou todo o Parque Piauí, Irmã Dulce, tantas outras, uma parte Promorá e tantas outras vilas, favelas e bairros de Teresina. Então o governador está fazendo, mas tem coisas que para poder resolver tem que se botar um peso na medida. Vamos pegar aqui esse Partido dos Trabalhadores, HUT. Me lembro como se fosse hoje, quando eu cheguei lá em 2003, estava debutando HUT, que tinha sido começado e não terminado, 15 anos. Lembro como se fosse hoje dessa fala minha que eu fiz lá na Câmara Municipal. Aí foi o presidente Lula, assumiu, junto à prefeitura, ele designou os recursos. O prefeito era Silvio Mendes. Silvio Mendes. Ponte Estaiada. Estava com quanto tempo aquela obra importante para a nossa cidade? Estava lá parada. O Wellington Dias, governador do estado, botou 20 milhões, o governo federal botou outro tanto. Eu sei que foi possível fazer. Aí vem Vila Cajuína e vem tantas outras obras. Lembro dessa frase bem aqui, do saudoso Firmino, que ele dizia, quando ele foi deputado junto comigo, ele dizia: Magalhães, deixa eu te dizer, o ex-presidente Lula foi o melhor prefeito de Teresina. Não tinha um projeto que eu encaminhasse lá para o governo federal que não viesse os recursos. E eu era do PSDB, e o Lula do PT. Mas vinha. Então, assim, é por isso que é importante um presidente que pense no povo. Depois de ser eleito o vereador, o prefeito, o governador e o presidente da República, eles não são mais... Não é que não deixa de ser do partido, mas eles têm que pensar na cidade, no estado e no país, Douglas. Então, essa é uma diferença. Você sabe quanto é que precisa para resolver os problemas do transporte coletivo em Teresina? 600 milhões de reais. Para resolver o da saúde, 1 bilhão de reais. Para resolver galerias, 4 a 5 bilhões de reais. Você já imaginou que um governo do município que seja ligado ao governo do estado, ao governo federal, isso é possível. Teresina não pode mais conviver com essa sucata de ônibus que tem aí, que nunca chega nos bairros. Acho que na sua época de jovem, estudando aqui, acho que você andou de ônibus, porque eu andei de ônibus até os 40 e tantos anos, né, que eu trabalhava no comércio, tudinho, e morava nos bairros. Eu saía do colégio, ainda jovem, de 20 e poucos anos, eu saía 10 e meia, 22 e 30 do João Clímaco de Almeida, eu ia lá para a parada final, que hoje é o troca-troca, eu chegava lá, tinha um ônibus para me levar para casa. E hoje no centro... Quando eu andava na época de estudante, funcionava muito bem. Hoje, ali no centro de Teresina, se você quiser, peça sua reportagem para ir lá. De 17h30 é um deserto. O povo tudo correndo, as lojas fechadas, para poder aventurar se tem um ônibus. Então isso tem que ser resolvido. E acho que Teresina tem que trabalhar com VLTs para facilitar. Da Zona Sudeste já tem, melhorar, da Zona Norte vir, da Zona Sul vir, para poder facilitar a vida do nosso povo. Então, eu imagino que tem que ser alguém que pense grande, junto com o governador que pensa grande, junto com o presidente que pensa grande, para resolvermos esses problemas da nossa capital. É por isso que eu aposto todas as minhas fichas na candidatura e pré-candidatura e logo candidatura do meu companheiro Fábio Novo, que eu quero mandar um abraço, porque antes de tudo isso foi criada uma plataforma, e vale a pena ressaltar. O ProUB, né, está sendo feito isso, mas tem um OPA. O OPA é quem está fazendo, o orçamento popular é quem está fazendo essa obra. Não foi o Rafael que disse, eu vou calçar a rua A, o Fábio disse, eu vou calçar a rua B, o Maglão, eu vou calçar... Não, foi a população quem decidiu, através do voto, uma coisa bonita. E agora está sendo feito para 2025, então é isso que foi feito, uma plataforma, no dia 7 de outubro, foi criada uma plataforma divulgada, eu acho que hoje eu posso arriscar e posso até estar enganado, mas já deve ter 6 ou mais mil pessoas que interagiram através dessa plataforma para se construir o orçamento popular para 2025. Tem coisa mais bonita do que isso? O povo, porque o poder público, ele é arrogante, quer ser o Estado, município, União. Eu vou fazer bem aqui uma praça. Aí o povo disse, não, nós queremos uma academia, nós queremos aqui um mercado público, nós queremos uma obra que não é aquela
que o gestor público quer. A população decide e o gestor público faz. Isso, é muito bonito o governo de Rafael Fonteles, do presidente Lula, e nós queremos, com o nosso pré-candidato, se tornar candidato, se tornar prefeito de Teresina, Fábio Novo, fazer isso em Teresina. Entendeu? Ok, o nosso tempo está esgotado, presidente. Mas o senhor está convidado, até porque não só como presidente da Secretaria Municipal, mas como pré-candidato. A nossa cobertura vai começar logo, vai ser bem antes do que se fazia anteriormente. E aí nós vamos ter aí rodada de entrevistas, debates, uma série de ações que nós vamos divulgar, inclusive, para quem nos acompanha. E o senhor está convidado para voltar. Um abraço. Muito obrigado, Douglas.